Meus amigos, minhas amigas, vamos então prosseguir com o nosso curso de Direito Civil, com a nossa Teoria Geral dos Contratos, e o próximo ponto do programa é o ponto do contrato preliminar ou pré-contrato. Contrato preliminar ou pré-contrato. Eu começo dizendo aos senhores e senhoras que eu realmente, quando fiz a minha graduação, eu não entendi por que algumas pessoas falavam em pré-contrato e outras falavam em celebrar o contrato. Eu falava, por que um é pré-contrato e o outro é contrato? Então, vou dar um exemplo. Eu estava trabalhando no escritório de advocacia, a advogada mandava um e-mail e falava assim, Simão, faça uma minuta do contrato de locação. Eu ia, redigia as cláusulas, mandava, e ela depois dizia, Simão, faça uma minuta de um pré-contrato ou contrato preliminar de compra e venda da casa, de compra e venda do apartamento. E eu fazia. Mas por que no caso da casa, ela chamava de pré-contrato ou contrato preliminar de compra e venda, e no caso da locação, ela chamava de contrato de locação? Eu nunca entendi isso. Bom, eu só fui entender isso depois que eu me formei. Então, por que existem pré-contratos? Porque são acordos de vontade pelos quais as partes se obrigam a celebrar o contrato definitivo. São acordos de vontade pelos quais as partes se obrigam a celebrar contratos definitivos. Então, por que no caso da compra e venda de imóvel, a gente tem que fazer um contrato preliminar ou um pré-contrato? Porque se os senhores lembram do início do nosso curso, quando eu trabalhei a forma do negócio jurídico, e mais especificamente a forma do contrato, eu disse a vocês que certos negócios jurídicos têm a forma exigida por lei. E quando eu não observo a forma exigida por lei, eu tenho um problema. O contrato é nulo. É por isso, meus amigos, que o artigo 108, quando trata de imóveis, os negócios jurídicos que tenham por objeto os imóveis, o artigo 108 exige a escritura pública. Se não houver escritura pública, por exemplo, for uma compra e venda de uma casa de R$1 milhão por instrumento particular, essa compra e venda será nula. Aí que vem um detalhe interessante. Quando eu fazia, a pedido da advogada, uma minuta de um compromisso de compra e venda, ou de um contrato preliminar de compra e venda, ou, se quiserem, de um pré-contrato de compra e venda de imóvel, por que a gente chamava de compromisso pré-contrato? Porque a gente tinha, na verdade, um instrumento que ia ser firmado, em que as partes se obrigariam, no momento oportuno, a celebrar o contrato definitivo. Mas, Simão, por que não fazia logo a compra e venda por escritura pública e sim um pré-contrato ou um compromisso particular? Porque, normalmente, o comprador ia pagar o preço de maneira fracionada, parcelada. E o vendedor não queria assinar logo o contrato que permitiria que, sendo esse contrato registrado, a propriedade saísse do vendedor e fosse para o comprador. E como o comprador pode inadimplir o preço, eles acabam combinando, vendedor e comprador, um compromisso particular de venda e compra. Quando há a quitação do preço pelo comprador, aí sim se celebra a escritura. Aliás, é uma cláusula de estilo. Quitadas todas as prestações, o vendedor se obriga a lavrar a escritura, no fundo é celebrar o contrato de compra e venda definitivo no prazo de X dias. Mas, Simão, então quer dizer, o contrato de compra e venda de imóvel, pelo 108, se o imóvel valer mais que 30 salários mínimos, exigirá a forma pública, O compromisso ou pré-contrato, não? Não. E aqui eu mostro para vocês o teor do artigo 462 do Código Civil. O artigo 462 do Código Civil, ele vai dizer o seguinte, o contrato preliminar, exceto quanto à forma, deve conter todos os requisitos essenciais ao contrato a ser celebrado. Isso significa que eu vou ter um pré-contrato ou compromisso de forma livre, ainda que para o contrato seja necessária a escritura pública. É por isso que são válidos os compromissos de compra e venda de imóveis por forma particular, porque a lei dispensa a forma, mas exige capacidade, inciso 1º do artigo 104,
e exige o objeto lícito possível, determinado ou determinável, que é o inciso 2º do artigo 104. A forma passa a ser livre. Muito discute a doutrina se o compromisso particular de compra e venda de imóvel seria um pré-contrato ou seria um contrato em si. E é uma discussão amplíssima, mas que não vem ao caso agora. Eu vou utilizar o compromisso de compra e venda, ou pré-contrato de compra e venda, para dar alguns exemplos para vocês, para facilitar a compreensão da matéria. Mas saibam que há quem acredita que ele não é um pré-contrato. Bom, nós temos duas espécies de contrato preliminar ou pré-contrato. O bilateral e o unilateral. Então, tomem nota. Duas espécies de contrato preliminar. O bilateral e o unilateral. O bilateral se forma por duas vontades, e qualquer uma das partes pode exigir do outro o cumprimento da avença. Ou seja, qualquer uma das partes pode exigir a celebração do contrato definitivo. Por isso que ele é um contrato preliminar bilateral. Formação, duas vontades. Eficácia, duas vontades, porque qualquer um pode exigir que se firme o contrato definitivo. O exemplo que eu dei agora há pouco, da promessa de compra e venda do imóvel, seria um pré-contrato ou compromisso bilateral. E o unilateral, Simão? O unilateral, ele nasce de duas vontades. Ele nasce de um acordo de vontades. Mas uma das partes tem o direito potestativo de exigir a celebração do contrato definitivo. Uma das partes. A outra não. A outra apenas suporta o exercício desse direito potestativo. Portanto, a outra tem o chamado estado de sujeição. A outra parte aguarda que o titular do direito de exigir o contrato definitivo exerça esse direito. Se ele não exercer, o contrato preliminar unilateral vai tornar-se ineficaz e acabou o assunto. Mas reparem, um dos contratantes pode exigir a celebração do contrato do outro, e o outro nada pode se não suportar os ônus. Os ônus não, se não ficar em estado de sujeição. Tira ônus, ficar em estado de sujeição. Vocês podem me perguntar, dá um exemplo aí, Simão, de uma situação em que eu combino com você alguma coisa e dou poder só para você de exigir o cumprimento da obrigação que é a celebração do contrato definitivo. Imaginemos o seguinte, eu quero comprar 4 casas de um quarteirão para construir um prédio. Só interessa a mim se eu adquirir as 4 casas. Problema, eu só tenho 3 que estão na certeza e 1 está em dúvida. Então, o que eu faço? Eu faço chamada opção de compra. Assim como é muito comum para quem mexe no mercado de ações, opção de compra. Se chegar a tal preço, eu compro. Ou opção de venda. Se chegar a tal preço, eu vendo. Mas vamos pensar numa opção de compra. A construtora, que só pretende comprar as 4 casas, não 3, com 3 proprietários, ela firma uma opção de compra ou um contrato preliminar, pelo qual ela, construtora, pode exercer os direitos e dizer, quero o contrato definitivo. Mas o vendedor não pode. O dono da casa não pode. Ele se sujeita à vontade da incorporadora. Normalmente, quando a gente fecha o contrato com o último proprietário, o renitente, aquele mais difícil, aquele que resistia a aceitar a venda, daí a gente exerce a opção das outras 3 casas. Ou seja, no fundo, quando eu tenho uma opção, eu exerço se eu quiser. Na prática, senhores, quando alguém me dá uma opção, normalmente esse alguém cobra alguma coisa. Ou seja, ele não me dá uma opção de graça. Isso é comum também na compra de passe de jogador de futebol. Exigir-se uma contrapartida para que eu dê o direito à opção de compra. O problema desses pré-contratos é o que acontece se eu descumpri-los. O bilateral terá uma consequência e o unilateral outra consequência. Vamos começar pelo unilateral. 2 partes na formação, mas só uma pode exercer o direito, só uma
pode exercer o direito de exigir a celebração do contrato definitivo. O artigo 466, que se aplica ao caso, diz que se a promessa de contrato for unilateral, o credor, sob pena de ficar a mesma sem efeito, o código está sendo bastante técnico, sob pena de perda da eficácia do compromisso, o credor deverá se manifestar no prazo previsto na promessa, ou inexistindo, no que lhe for razoavelmente assinado pelo devedor. Então, imaginemos que eu diga, a nossa promessa, o nosso contrato preliminar terá duração de 90 dias. Acabados os 90 dias, se eu não exerci, evidentemente, extingue-se esse pré-contrato ou contrato preliminar e acaba o jogo. Agora, se por acaso eu não tiver prazo para eu, credor da promessa, credor da proposta, exercer o meu direito, a lei dá a faculdade ao devedor dele escolher o prazo. Agora, reparem, o advérbio da lei é o prazo razoavelmente assinado pelo devedor. É o prazo em que o devedor consegue executar a sua parte. A ideia de razoabilidade é a ideia de prazo suficiente para o devedor, para o credor exercer a opção. Evidentemente que o controle dessa razoabilidade acabará sendo feito pelo juiz, se o devedor afiançou, entregou, concedeu um prazo não razoável. Nessa hipótese, o juiz corrigirá esse abuso do direito da fixação do prazo a partir do advérbio razoavelmente. Ao lado do pré-contrato ou contrato preliminar unilateral, nós temos o pré-contrato ou contrato preliminar bilateral. É aquele em que qualquer uma das partes pode exigir o seu cumprimento. Se o pré-contrato for preliminar, o que a gente tem que observar é se, efetivamente, esse pré-contrato ou contrato preliminar bilateral tem ou não cláusula de arrependimento. Porque, evidentemente, se as partes firmarem um pré-contrato bilateral, qualquer uma delas poderia exigir o cumprimento da prestação, que é a formação do contrato definitivo. E as partes se outorgam direito de arrependimento mediante alguma paga, evidentemente, pode ser até sem paga, mas normalmente com alguma paga. Evidentemente que no momento em que eu digo que eu estou exercendo arrependimento autorizado pelo contrato, eu não posso cobrar nada e não posso pedir nada, porque o arrependimento constitui ato lícito, já que os próprios contratantes lhes garantiram o direito de arrependimento. O problema vem quando não há garantia de arrependimento prevista no contrato. Porque se não há garantia de arrependimento, prevalece pacta sunt servanda. O contrato preliminar bilateral obriga ambos os contratantes a celebrarem o contrato definitivo. E aí, meus amigos, a lei vai dizer o seguinte, nesta hipótese em que não há prazo de arrependimento. Vamos ler juntos o que diz a lei quando não há prazo de arrependimento. Concluído o contrato preliminar, com observância do disposto no artigo antecedente, e desde que dele não conste cláusula de arrependimento, qualquer das partes terá o direito de exigir a celebração do definitivo, assinando
assinando prazo à outra para que o efetive. Isso significa que o contrato preliminar ou pré-contrato sem direito de arrependimento, sendo ele bilateral, permite que qualquer uma das partes exija da outra a celebração do contrato definitivo. E vem mais um detalhe aqui interessante. Quando esse prazo é esgotado, só um detalhe, tá? Se o prazo for muito baixo, se o prazo for um prazo que o juiz entenda impossível para que se celebre o contrato definitivo, o juiz pode ajustar esse prazo, permitindo que ele seja factível naquele contrato. Agora, só para dizer para vocês, quando se esgota o prazo e a parte se nega a celebrar o contrato definitivo, aqui o artigo 464 prevê que a decisão judicial pode suprir a vontade da parte renitente, daquela que resiste. E o juiz, por decisão, transforma o que é pré-contrato ou contrato preliminar em contrato definitivo. E diz a lei, salvo se a isto se opuser a natureza da obrigação. Eu acho muito difícil imaginar uma obrigação em que eu não possa transformar um pré-contrato em contrato definitivo. Porque, veja, as obrigações de dar, fazer ou não fazer, em que haja pré-contrato, dizer que ela é personalíssima para transformar o pré-contrato em contrato definitivo, eu acho que isso não faz o menor sentido. É por isso que quando a lei diz salvo se isso se opuser à natureza da obrigação, me parece que a lei confunde o contrato definitivo com o seu objeto, que pode ser personalíssimo, com a obrigação dos pré-contratantes em celebrarem o contrato definitivo, que essa, para mim, nunca é personalíssima, ou sempre é personalíssima, que eu tenho que assinar. Só um minutinho que eu vou ver uma coisa aqui. O Nazário. Subiu. Eu ia pedir para o professor Bunazar dar um pulo aqui, que ele estava aqui no escritório, para ver se ele consegue dar um exemplo de quando é impossível, pela natureza da obrigação, converter um contrato preliminar em contrato definitivo. Eu acho muito difícil, a não ser que eu esteja olhando, e no meu sentir inequívoco, o objeto do contrato definitivo que pode ser personalíssimo. Por isso que, para mim, esse artigo não faz sentido com relação ao salvo se a isto se opuser à natureza da obrigação. Agora, fato é que a parte prejudicada pelo descumprimento do contrato preliminar vai poder, então, pedir ao juiz que o torne definitivo. E, além disso, se houver renitência, resistência da parte em cumprir a obrigação que é a celebração do contrato definitivo, há ainda um outro efeito jurídico. E esse efeito aqui, ele é bastante óbvio. Se o estipulante não der execução ao contrato preliminar, poderá a outra parte considerá-lo desfeito. Afinal, quem descumpre a obrigação contratual de celebrar o contrato definitivo, a outra parte pode tê-lo por desfeito. Desfeito, tecnicamente, desfeito é uma hipótese de resolução. É uma hipótese de resolução. E por que de resolução? Porque houve inadimplemento. E um inadimplemento culposo. E quando há o inadimplemento culposo, eu peço a resolução mais indenização.
ou seja, mais perdas e danos. É por isso que o artigo 465 diz que eu considero desfeito, leia-se, resolvido, o pré-contrato ou compromisso, e, além disso, eu vou pedir perdas e danos. E, além disso, eu vou pedir perdas e danos. Há uma questão agora técnica e interessante que diz respeito ao parágrafo único do artigo 463. Que o parágrafo único do artigo 463 diz que o contrato preliminar deverá ser levado ao registro competente. Deverá ser levado ao registro competente. Então, vamos começar dizendo o que é o registro competente. Se o bem for imóvel, o registro competente é o registro de imóveis. Então, vamos lá. Se o pré-contrato tiver por objeto a obrigação de celebrar um contrato definitivo que tenha por objeto imóvel, o registro se dá no registro de imóveis. Por outro lado, se o contrato tiver por objeto um bem móvel, o registro será nos títulos e documentos do domicílio do devedor. Títulos e documentos do domicílio do devedor. Aí está explicado, então, para vocês qual é o registro competente. Agora, há mais uma coisa a ser dita. O Código Civil, então, dá uma ordem que é deverá ocorrer o registro. E diante da palavra deverá ocorrer o registro, vem uma questão. Qual é o efeito de eu não levar a registro? Qual é o efeito de eu não levar a registro? Nessa altura do nosso curso, os senhores sabem que as obrigações só vinculam os próprios contratantes. Só ligam, só prendem os próprios contratantes. Então, Simão, para que você levaria um compromisso ou pré-contrato a registro? Para que ele atinja terceiros. Para a relação entre as partes, para a relação entre as partes, entre comprador e vendedor, entre credor e devedor, a necessidade de registro é zero. Não se pode compreender que sem o registro as partes contratantes não possam forçar a execução do pré-contrato. Não se pode, porque há duas vontades e elas bastam para formar um negócio jurídico bilateral. Portanto, quando a lei diz que deverá ser levado a registro, vou pôr de novo aí o verbo para vocês. Deverá ser levado a registro, há um imperativo para que o pré-contrato ou compromisso particular seja levado a registro para a produção de efeitos com relação a terceiros, que não os contratantes. Para os próprios contratantes, prevalece a máxima pacta sunt servanda. Pacta sunt servanda. Ou seja, os acordos devem ser cumpridos. Não há necessidade de registro. Mas, para que o pré-contrato ou contrato preliminar vincule terceiros, aí eu levo a registro. Ou nos títulos e documentos, se o objeto for móvel, ou no registro de imóveis, se o objeto for imóvel. Reparem, portanto, que a súmula 239 do STJ, que diz que não é necessário o registro do contrato de compra e venda, do contrato do compromisso
de compra e venda junto ao registro de imóveis, para que possa haver adjudicação compulsória, essa súmula 239 foi recepcionada pelo Código Civil. Coisa de velho, bocejar tarde. Pelo Código Civil de 2002. Então, vamos lá. Eu compro o terreno do professor Bunazar. Levo o compromisso de compra e venda a registro? Não. O professor Bunazar recebeu todos os valores do preço, está quitado, e se nega a passar a escritura, a celebrar o contrato definitivo com o professor Simão. E eu entro com uma ação e digo, quero adjudicar compulsoriamente. Junto todos os recibos, o imóvel está pago, juiz transfira para mim, transforme o meu pré-contrato em contrato definitivo. Nesta hipótese, para as partes, não é necessário o registro do compromisso. É o que diz a súmula 239 do STJ. Porque para as próprias partes, o contrato vincula, segundo a máxima, pacta sunt servanda. Então, Simão, para que serviria o registro no caso de imóveis junto ao registro de imóveis e no caso de móveis junto aos títulos documentos? Para vincular terceiros. Para que os terceiros saibam da existência do pré-contrato e não aleguem a sua ignorância. Portanto, o registro do pré-contrato ou do contrato preliminar não é só bom para as partes, porque ele acaba por atingir terceiros contratantes. O registro, portanto, é para terceiros e não... Terceiros contratantes não. Para terceiros e não para os próprios contratantes, para quem vale a máxima pacta sunt servanda. Fazemos agora um intervalinho, 5 minutos para o café, e eu volto, que eu terminei o contrato preliminar, o pré-contrato, e eu volto com o início da aula de vícios redibitórios. Obrigado a todos e todas, até daqui a pouco, se Deus quiser.